Músicas são um ótimo meio para nós aprendermos mais sobre inglês, praticarmos o nosso listening e até extrairmos vocabulário, gramática, expressões. Então hoje eu trouxe para vocês aqui a música Wake Me Up, do Avicii. Então, como vocês podem ver, começa com Feeling My Way Through the Darkness, Guided by a Beating Heart. E aqui eu começo o primeiro ponto. Beating Heart, como vocês podem ver, a gente falaria no português um coração batendo, né? Mas no português, no inglês, perdão, beating vem na frente de heart, porque é uma qualidade do coração, certo? Então, coisa bem básica aqui para nós. Aí depois continua. I can tell when the journey will end. I can't tell. Aqui a gente tem o famoso modal verb. Então a gente coloca a negativa nesse modal verb. Can't. E depois o tell, a gente não precisa colocar o to, né? Por não só ser um modal verb, mas a gente já colocou o not ali. Então não precisa de to. Where the journey will end. Will é um outro modal verb. E o end, nesse caso, ele é até um verbo. Mas, por ter um modal verb, também não colocamos o to. Eu poderia falar I need to end this project. Mas, nesse caso, como tem modal verb, não precisa. But I know where to start. To start. Olha só, a gente não pode jogar o verbo ali na frase sem o to na frente. Porque esse to vai significar, nesse caso, começar, ou então para começar. Mas, Gabriel, ali feeling e guided, a gente não tem o to na frente. Sim, não tem, porque esse verbo está conjugado. Aqui, feeling é sentindo, guided, guiado. Então, não vamos precisar desse to. They tell me I'm too young to understand. Eles me dizem que eu sou muito jovem para entender. I'm too young. Jovem demais. To understand. They say I'm caught up in a dream. E aqui a gente encontra um phrasal verb muito útil para nós. Caught up. Significa preso. Então eu posso dizer I'm caught up in the traffic. Eu estou preso no trânsito. Muito útil esse, pessoal. Quando vocês ouvirem a música, sempre ficar atentos a essa palavra. Depois, well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Então, life will pass me by. A vida vai, life will. Esse will é aquele modal verb que mencionei. E depois, pass me by. Um outro phrasal verb muito útil. Passar sem eu perceber. Sem ser percebido. Então, to pass someone by. Deixar alguém para trás. If I don't open up my eyes. Então, open up. Aqui é meio que um phrasal verb, só que nesse caso eles usam esse up aqui para dar um destaque, para dar um reforço. Se eu não abrir, arregalhar meus olhos. Então, ele tá dando uma exagerada no open. E depois, well, that's fine by me. Bem, isso tudo bem para mim. So wake me up when it's all over. So wake me up. Aqui a gente tem o título da música. O título da música, ela já é um phrasal verb por si só. Porque eu estou usando to wake someone up. Ou eu posso dizer até get up, que significa acordar. Wake up, get up. E depois when it's all over. E olha só que interessante esse over. Nesse caso significa acabou. Né? Até quando a gente fala game over. Tipo, fim de jogo. A gente também pode usar over para outras coisas. Por exemplo, come over. Tipo, vem aqui para minha casa, vem por aqui, para cá. Ou então, to jump over. Também pode ser usado. Então, essa é uma palavra bem flexível. Depois, when I'm wiser and I'm older. Aqui a gente tem essa gramática muito importante, né, para o pessoal que está ali chegando no intermediário. Estou ficando mais sábio, mais velho, então a gente coloca esse se é uma palavra curta. Se a gente for falar, por exemplo, mais inteligente, a gente fala more intelligent e não intelligenter.
porque é uma palavra muito grande. E assim também acontece para o most, que é o mais, ou então, se a gente quiser dizer que é menos, a gente usa o less. Então, less wise. Então, olha só que gramática interessante que podemos tirar daqui. All this time I was finding myself. Myself é eu mesmo. Eu posso dizer para mim mesmo, eu mesmo. Então, eu posso dizer também para ele mesmo, himself, herself, themselves, ourselves. Então, muito útil também. And I didn't know I was lost. Aqui é um pequeno puxão de orelha que eu vejo os meus alunos fazerem muito, que eles acabam esquecendo de conjugar no caminho. Às vezes eles falam uma palavra no passado, mas esquecem de falar tudo no passado. Então, I didn't know. Com o didn't, eu sei que está no passado e na negativa. I tried carrying the weight of the world. Então, I tried carrying. Olha só como esse carrying ele está terminando em ing, né? A gente chama no gerúndio. Nesse caso, eu posso falar I tried carrying ou I tried to carry. Mas esse carrying, esse gerúndio do verbo, significa que a gente está falando sobre a ação. Falando sobre a ação de carregar. Então, ele tentou carregar. Ele tentou fazer essa ação de carregar. E depois, weight of the world. Essa é uma questão interessante, porque a gente pode falar weight of the world, ou a gente pode falar world's weight. Então, se você está tentando falar que é alguma coisa de outra coisa, se você falar world's weight, não nesse caso, né, mas em outros casos, usando esse genitivo, que é o Szinho, é um plus para você, vai parecer que você domina melhor o inglês. Depois, but I only have two hands. Então, aqui é só uma atençãozinha de que only, just, always, sempre essas palavrinhas que dão um sentido extra, elas ficam entre a pessoa e o verbo. No caso aqui, I only have. Ok? Depois, hope. I get the chance to travel the world. Então, hope, aqui é um pequeno disclaimer, né, de que muitas vezes os nativos não precisam falar I hope. Eles falam direto hope, falam direto o verbo, porque soa mais fluido, mais rápido. Então, eles gostam disso. Então, espero que eu tenha a chance de viajar o mundo. But I don't have any plans. Mas eu não tenho nenhum plano. E olha só, aqui a gente tem o any. Outra coisa muito comum que a gente vê. No caso, a gente usou any para dizer, tipo, não tenho nenhum plano, porque já tem o don't aqui. Se não tivesse o don't aqui, uma coisa na negativa, a gente ia falar no plans. Mas como já tem negativa, any plans. Depois, wish that I could stay forever this young. Espero que eu possa ficar para sempre esse jovem, ou para sempre tão jovem. E esse wish está na mesma coisa do hope, né? Que ele está cortando I. Depois ele está cortando I am no I'm not afraid to close my eyes. De novo, coisa que os americanos adoram. Life is a game made for everyone and love is the prize. Aqui eu acho que já está bem direto, né? Só o lives, que dá só uma contração do life is. Mas essa foi uma rápida aula para ajudar vocês a absorver inglês das músicas que vocês gostam de ouvir e para vocês treinarem um pouquinho fazendo uma coisa tão gostosa que é ouvir uma música. A aprender inglês com músicas dessa forma, dá um like aqui, se puder compartilha também. Muito obrigado e tchau, tchau.